porque Lidiceia é muito difícil, as pessoas nunca conseguiam decorar meu nome. E aí meus colegas da escola começaram a me chamar de Lídia, que era um nome mais fácil, menorzinho. E aí foi passando, toda a família, vizinhança, primos, Lídia. E cheguei aqui na Suíça já com esse nome de Lídia. E sempre passei Lídia. Todo mundo me conhece, como, não como Lidiceia, né? Mas meu nome é Lidiceia, viu, gente? Eu tô aqui na Suíça já há 10 anos. Eu vim a primeira vez, já tinha família aqui, tinha tias aqui, e eu vim a primeira vez sozinha, depois eu trouxe a minha família. E voltei várias vezes para o Brasil, mas oficialmente eu estou casada há 8 anos, que eu estou aqui, legalizada mesmo. E depois de 8 anos, tem 5 anos que a minha filha Laura está aqui na Suíça. Durante o tempo que eu tive aqui sem a Laura, foi um processo muito difícil para nós, porque houve um divórcio, né? Comigo e o pai, a gente divorciou, então foi um período difícil de distância que eu tive aqui e ela teve no Brasil, e a gente ficou incomunicáveis por algum tempo, porque a gente teve dificuldades assim, problemas, e foi muito difícil para nós. Eu tô falando isso para vocês poderem entender todo o processo e como que a gente conseguiu superar isso, as duas. Depois eu fiquei 3 anos sem ela aqui, falava só por telefone, mas não vi ela uma vez. Depois, quando eu tive a minha segunda filha, e eu fui buscar a Laura tinha 11 anos. Fui buscá-la no Brasil. E ela veio conviver comigo definitivamente. Então foi difícil porque ela estava no período da adolescência, eu não conhecia direito os hábitos dela, ela não tinha os meus costumes, não sabia direito, não conhecia direito a mãe, né? As exigências da mãe, sempre conhecia só com mimozinho, presentes e tal. Então foi difícil. E viver com uma outra pessoa, como eu casei, ela não conhecia o meu esposo, passou a conviver com ele quando veio para cá, para a Suíça. Então eu sei que tem muitas mães que passam por isso e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. É realmente muito difícil criar um adolescente sem, ou mesmo com o pai, é difícil, né? Já é difícil. E trazendo com um costume que vem do Brasil para uma outra cultura, para um outro jeito, muda completamente a cabeça deles, realmente não é fácil. E eu me apeguei na minha fé. Então, e para mim também, eu confesso a vocês que era tudo novo, foi muito difícil. Mas eu busquei em Deus assim, entendimento, e Deus nos ensinou tudo encaixando as coisas. Quando a Laura chegou aqui, a Laura tinha 11 anos, foi sempre acostumada com o pai, com os avós paternos. E meu esposo não tinha filhos, então já foi logo tendo contato com a Laura já com 11 anos, adolescente. E quando eu casei, confesso que a gente não pensa nessas coisas, nunca tinha pensado nisso, como que a gente ia lidar. Então foi um choque para nós três, o padrasto e a mãe e a filha. Então a gente foi começando a olhar, né, a observar as coisas. Para ele foi difícil, mas eu fui observando a posição dele. Então, eu acho que é muito importante a mãe, nesses casos, observar a posição de cada um. Se observa a posição do homem, se ele tem uma posição de pai ou não, porque cada caso é diferente, né? Tem homem que não tem uma posição de pai, tem padrasto que não pega essa posição. No caso, eu observei. Então, eu vi que ele estava com a posição de pai, usando a autoridade de pai. Eu aproveitei isso ao meu favor, em vez de interferir, eu aproveitei essa oportunidade. Eu vi que seria muito bom para nós e eu não poderia tirar isso dele, né? Tem muitas, eu conheço pessoas assim, amigas, que não deram certo, porque a mãe não aceita a posição do marido, né, como padrasto, às vezes de educar o filho.
Às vezes a mãe não aceita, não quer, e aí acaba tirando a autoridade total do homem como pai, e fica difícil, não tem realmente como você ter uma relação boa. Então, eu não tirei essa autoridade dele, nunca deixei a Laura perceber isso. Às vezes, mesmo que eu não estava de acordo com alguma coisa, eu falava com ele só, e ela sempre viu ele com uma autoridade paterna, porque eu deixei isso, deixei muito claro. Deixava ele educar, nas normas daqui, né, da Europa, direitinho, e da parte da fé, eu que cuidava. Então, nessa parte espiritual, era eu que passava para ela. Na época, quando a Laura chegou, foi difícil para ela também, porque ela veio com o costume de lá, né? Ela nunca imaginou que ela ia ter que mudar, que era diferente aqui. Então, quando ela chegou, ela teve dificuldade de um pouco de aceitar as diferenças, as normas, essa questão de responsabilidade que aqui eles passam muito para a criança. Então ela teve, hoje minha filha, graças a Deus é uma bênção, mas ela teve a fase dela de rebelde também, né? Teve a fase dela de que não quis aceitar a autoridade, minha autoridade como mãe, por exemplo. Ela teve uma fase que ela chegava, realmente como as crianças, os adolescentes aqui normalmente costumam fazer. Ela chegava da escola, ela abria a porta, ela batia a porta, ela ia pro quarto dela, queria fechar a porta, queria ficar só no mundinho dela. Não falava com a mamãe, nem com o papá, nem com a irmã. Não queria, ela não queria se abrir para ter relacionamento com a família, que eu acho que isso é muito importante. E eu comecei a observar essa atitude dela. Comecei a ser chamada na escola por algumas, tinham remarcas, né, reclamações na agenda dela. Eu comecei a observar o comportamento dela que não estava legal. Não tava um comportamento como certo, né? Como uma criança deve agir. E aí o professor me falou que ela estava tinha apagado 2 reclamações. Ele esperava eu ter assinado, dizendo que tinha visto a reclamação, e como eu não vi, eu não assinei. E ele me falou que ela apagou com corretivo. Quando eu fui perguntar a ela me disse que foi uma amiga, essa amiga, inclusive, outras vezes também. Ela gostava muito dessa amiga. Inclusive, trazia ela várias vezes aqui para casa. E depois eu fui observar o comportamento da Laura, depois que estava com a amiga. E ela me disse: não, a minha amiga mandou eu apagar porque você ia brigar, meu padrasto ia brigar, então para evitar a briga era melhor eu apagar. E eu conversei com ela que não estava certo, que ela tinha que assumir os atos dela, todos os atos têm consequência, que por pior que seja, ela tinha que falar sempre a verdade e tinha que assumir. E inclusive outras vezes ela teve outros problemas por causa dessa amiga que fazia sempre. Eu fui ver todos os probleminhas que ela teve foi por consequência dessa amizade. E eu simplesmente cortei, falei: não quero. E daí, quando eu tirei ela da companhia da moça, comecei a conversar com ela, explicar, ter um bom relacionamento e usar também a autoridade de mãe que é necessário. Você tem que ter intimidade. Eu acredito que a intimidade é importante, a amizade entre a mãe e o filho, mas a autoridade como mãe não se pode faltar de maneira alguma. Se tiver só autoridade e não amizade, pode ter problema, mas terá menos problema do que você ter só amizade e não autoridade de mãe. Você tem que ter. Então eu usei essa técnica, vamos dizer assim, né? E deu muito certo. Depois disso, minha filha é uma bênção. Observe a companhia dos seus filhos. No período que a Laura chegou aqui, foi o período que eu me converti, com 11 anos. Ela chegou, fomos direto para a igreja. E lá eu aprendi passo a passo com Deus. Deus, ele é tão perfeito que ele nos ensina tudo, 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 tudo para a nossa vida espiritual e a nossa vida também aqui material. Tem ensinamentos assim que foi minha base. Se eu não tivesse conhecido, não tivesse Deus, não tivesse a ajuda da minha liderança,
eu não teria conseguido, porque muitas vezes eu dividi esses problemas e eu recebi informações, recebi ajuda dos meus superiores, dos meus líderes superiores, aconselhamentos que foram essenciais, que às vezes eu não sabia como agir, passava, dividia com eles e eles me passavam certinho, e realmente foi muito importante. E para ela foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi levar minha filha para a igreja. Com 11 anos, ela não teve a oportunidade de ir para outro lugar. Chegou, já foi logo para a igreja. Mesmo que ela quiser, ela já quis, né? Na escola, com essa amiguinha, ela já quis fazer algumas coisas que estava fora assim do nosso convívio, da nossa crença. E eu não a deixei. E fui ensinando ela, e sempre levei ela pro espiritual mesmo. Ela cresceu de pequena, já ensinei tudo o que eu aprendi, eu passava para ela. Passava para ela, nem olhava assim muito a idade. Ah, ela é criança, adolescente tem que ouvir coisa de adolescente. Não pensei assim. Se eu tiver, às vezes tem mãe que age assim, não tô dizendo que é errado, você pode agir por seu filho do jeito que quiser, mas as minhas duas filhas eu acho incrível, porque a Luana tem 7 e a Laura tem 16 agora, tá passando por 17, mas eu ensino elas como o espiritual, eu ensino como adulto, porque eu não vejo diferença na palavra para ensinada para adolescente e nem para velho. Eu acho que a palavra de Deus, ela liberta a criança, ela liberta o jovem, ela liberta o adolescente e ela liberta o velho da mesma forma. Então, o que eu passo para elas é o espiritual, o forte mesmo. E ela tem essa base, e é muito importante. A igreja para Laura é o coração, vamos dizer. É o coração mesmo. Foi tudo que ela sabe, o que ela é hoje. Nós devemos o espiritual, a juventude. Ela é muito feliz. Quando chega o dia de ter eventos, o dia de culto de jovem, ela é a alegria dela, ela se empolga, ela se empenha. É como um jovem que se veste e se arruma para ir para balada. Você olha e vê essa mesma coisa. Até meu esposo, no início ele ficava assim impressionado. Como que pode a menina sentir uma alegria dessa tão grande e ir pro culto? Como se ela tivesse, como se fosse indo para uma noitada, para uma balada de jovens. Portanto, sim, o culto, adorar a Deus, eles se divertem, ela dança, ela canta, ela adora o Senhor, e assim cada dia ela é transformada em Cristo, transformada pela palavra, transformada aprendendo com a liderança dela, com os líderes e com os outros jovens. E eu vejo minha filha como uma grande influenciadora para outros jovens. A igreja para mim foi muito importante, porque na igreja eu encontrei o apoio nos meus princípios que eu tinha como mãe, como eu ensinava ela, eu vi que eu era apoiada desse lado, então eram os mesmos princípios, né? Ela era influenciada, muito influenciada por a igreja e tinha a má companhia que influenciava do outro lado, mas e aí eu ajudando aqui no meu autoridade de mãe, a igreja influenciando do outro lado com coisas boas, ela começou a ir, começou a ver e aprender e a gostar e deu certo. E Deus foi fundamental na nossa vida. Eu aprendi a buscar Deus de todo o meu coração, de todo o meu empenho, busquei a Deus com todas as forças, comecei a receber de Deus. Eu recebi de Deus todas as coisas que eu busquei em oração e eu fui passando para ela. Fui passando para ela, ela começou a ver, começou ela mesma a buscar, ensinei ela a buscar, a ela própria a orar, e agora ela busca a Deus ela mesma, não como por mim, mas por ela. E assim foi passando. E a pequena também começou a buscar, ela veio a Laura buscando, começou a buscar e tá dando certo. E hoje, o resultado que eu tenho disso tudo, quando eu olho para trás, eu vejo que era praticamente impossível sem Deus, sem eu ter buscado a Deus de todo o coração e sem eu ter seguido à risca todos os princípios que a igreja nos passava e sem ter colocado ela realmente para seguir os princípios, não só levar ela para a igreja como filho de crente, mas ensinar ela a buscar a Deus de todo o coração e obedecendo os princípios da igreja, ensinando a amá-la, que hoje ela ama de todo o coração. Hoje o resultado que nós temos disso
é uma vida exemplar. Eu vejo nas minhas filhas um caráter intacto, elas não me mentem, elas falam a verdade, elas têm prazer de ir à casa do Senhor, as duas, tanto a pequena como a grande. É, quando chega o final de semana, elas se arrumam, a Laura com 16 anos, passando por 17 anos, como se ela fosse para uma balada. Vamos dizer que os jovens de hoje ficam eufóricos quando vão para balada. E ela, o dia de culto é o melhor dia para ela. É o dia de adorar o Senhor. Hoje eu vejo em minhas filhas o resultado, tanto aqui em casa, convivência com a família, obediência que ela tem, o respeito que ela tem à nossa autoridade como pais, a mim e o meu esposo. Era impossível nós termos conseguido esse resultado se não tivéssemos praticado os princípios bíblicos, porque a Bíblia nos manda nós agirmos assim, com autoridade como pai.